Aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aqui então eu retorno para o começo da aula. Quando nós olhamos para reencarnação, todos esses textos desqualificam essa doutrina. O homem, ele não vai reencarnar para se auto purificar, para se purgar, para se auto aperfeiçoar. Não. O homem é pecador. Mesmo que ele voltasse à vida, ele pecaria outra vez. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Reencarnação foi ensinado por Platão na Grécia Antiga. A Grécia era um verdadeiro exportador, Atenas era um verdadeiro exportador de doutrina e filosofia. E muitas dessas doutrinas e filosofias até hoje, elas interferem na cultura das nações, influenciando naquela época de Platão, que viveu antes de Cristo, o judaísmo. E muitos rabis daquela época, antes de Cristo, acredita, muito provavelmente ainda pegou o período intertestamentário, abraçaram a ideia da reencarnação. Talvez daí houve uma influência muito forte no partido dos saduceus, da época de Jesus. Esses não acreditavam na ressurreição. Se você não acredita na verdade, você acredita na mentira. Isso é verdade. Se eles não conseguiam crer na ressurreição, eles certamente abraçaram a reencarnação. Mais confortável. Para que tanto esforço? Para que tanto jejum? Para que tanta santidade? Para que ler tanto a Bíblia? Ora, nós vamos reencarnar. Nós vamos aperfeiçoar. Não precisa buscar a Deus. Não precisa ter temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E assim foi feito, e assim os homens, depois de Platão, passavam a doutrina do autoaperfeiçoamento. Então, quando aquelas pessoas passavam as suas calamidades, as suas colheitas eram mal sucedidas, as suas famílias estavam desestruturadas, a sociedade estava degenerada. Tinha uma explicação, é o karma. A pessoa na outra vida, ela anterior àquela, ela foi uma pessoa que tinha de tudo, do bom e do melhor, virou mimada. E agora esse sofrimento que ela ora enfrenta é porque ela precisa se auto-aperfeiçoar. Muitas pessoas até hoje, sofrendo bastante, tendo problemas, elas preferem acreditar que elas anteriormente eram Cleópatra, eram um dos imperadores romanos, e agora, por ter tido uma vida tão luxuosa, tão cercada de bens e cuidados, elas têm que sofrer, elas têm que se auto-purificar, elas têm que se auto-aperfeiçoar. É isso que a reencarnação pega. É isso que Allan Kardec, no livro dos Espíritos, fala. É isso que Francisco Xavier, o Chico Xavier, que psicografava. Quando uma pessoa, até hoje tem muitas pessoas que assim fazem, elas começam a psicografar, elas começam a escrever uma carta. Na verdade, quem possui aquela pessoa é um espírito maligno que certamente teve numa pessoa que era artista, ou que era escritor, ou que era médico, e ali encostado nela dava doença, e então as características daquele homem, aquele espírito conheceu, e é por isso que ele psicografa. Então ali temos Zé Arigó, o médico não sei das quantas e tal, e possuía aquele espírito, mas não é de José Arigó, é de demônios caídos do céu, que possuíram aquela pessoa, e aquela pessoa psicografa. Eu me lembro uma vez que nós estávamos na igreja lá, a mulher caiu endemoniada, e quando eu comecei a repreender aquela mulher, na época eu tinha uns 18 anos de idade, eu vou fazer 58, depois da manhã,
E aquela mulher falou com uma voz de criança para mim, falou assim: não, eu sou uma criancinha, eu não falo assim comigo. Eu falo assim: você é Satanás, sai dela, né? Jovem cheio de ímpeto, né? E aquele demônio deu um grito lá na igreja e tudo mais. Então, os demônios são mentirosos. Eles vão falar que eles são Marco Antônio, ou Cleópatra, ou são Tibério César, ou são os dos discípulos, ou é aquele ladrão que falou para Jesus. Tudo mentira. Se o homem não crê na verdade, ele vai crer na mentira. Então, essas doutrinas, elas acabam ao homem e à mulher desse tempo dando um certo conforto. Não, você tem que fazer o bem, faça o máximo do bem, máximo de boa obra que você puder. Olha, dê o teu corpo para ser queimado pelas chamas, dê todos os teus bens aos pobres. Jesus não falou que faltava uma coisa para aquele moço rico lá, para ele ser perfeito, maduro? Dar todas as riquezas para os pobres. Então esse é o caminho. Enquanto que você vai passando por esse sofrimento, por essa doença, por esse problema, por essa crise existencial, é porque, poxa vida, né? Na outra vida você foi muito bem sucedido, muito bem sucedida, não te acontecia. Todos nós sofremos. Até Tibério César, que eu fiz menção a ele, era um dos mais bem-sucedidos imperadores romanos. Mas esse homem, diz os historiadores, possuía uma tristeza de alma, tendo tudo. Era um homem rico. E era um homem que comandava 12 legiões. Pagava caro para aqueles soldados serem fiéis a ele. Era um homem conquistador com aquelas legiões de soldados que eram fiéis a ele por causa do vil metal. Era um homem descrito na história de uma profunda tristeza. O homem sem Deus, ele é triste, ele é oco, ele não tem nada, ele é pobre, ele é miserável, ele é nu. E assim foram muitos homens ricos. Quantas mentiras são contadas. E religiões investem muito dinheiro em literatura para trazer a origem do sofrimento. Eu sofro. Você também que me escuta sofre. Quantas coisas nós passamos? Quantas coisas passamos e temos passado na vida para autopurgação? Não. Alguns sofrimentos que passamos são por causa dos nossos próprios pecados e outros são pecados de pessoas que nos afetam também. O mundo está no pecado, o mundo jaz no maligno. É o que a palavra diz. Então, para muita gente, o fato de entender que vai passar pela reencarnação numa outra vida, muitos até dão cabo da sua própria vida. Porque a esperança delas está nesse engano de reencarnar e ser uma pessoa melhor do que ela é agora. Se a pessoa faz isso, ela vai ser condenada na ressurreição do último dia. Muito bem. Quais são as religiões que divulgam e que abraçaram a reencarnação? Legião da Boa Vontade. Já deve ter ouvido, já deve ter visto os programas dele. Surgiu de um homem chamado Alziro Zarur, né? 1949. Hoje cresceu bastante, hoje eles misturam o evangelho com a doutrina espírita. Eles dizem assim como Jesus alcançou a perfeição, Jesus é Deus. A gente jamais pode se comparar com Jesus. Ele veio em carne, nasceu da Virgem Maria, mas é Deus. Assim como Jesus, é o que eles dizem, assim como Jesus alcançou a perfeição, nós não, que nós não somos dessa que crê nessa heresia. As pessoas, através das muitas reencarnações, alcançarão a perfeição de Jesus. Mentira do diabo. O diabo é o pai da mentira, João 8,44. Então,
essa religião, essa chamada Legião da Boa Vontade, todos são cristãos, todos. O espírita é cristão, o católico é cristão, o evangélico é cristão, o testemunho de Jeová é cristão, o muçulmano é cristão. E fala que Jesus não é Deus. Olha aí, atacando a divindade do mestre. Jesus é Deus. Leia capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo é Deus. Diz também que a salvação somente através da caridade e da reencarnação. Você vai reencarnando, você vai fazendo caridade. Jesus morreu em vão para essa religião, para essas pessoas. Todo o sacrifício de Jesus, todo o escárnio, toda a dor no corpo, na alma, abandono, é tudo em vão. Porque se a gente pode se aperfeiçoar fazendo a caridade e reencarnando e fazendo caridade e sendo bonzinho, para que Jesus? Percebe o engano do diabo, percebe o desvio, percebe como essas religiões enganam? Muito bem. Eles também têm as escrituras, livros da LBV, né? São vários livros de doutrinamento. Também nós temos o Espiritismo Kardecista, de Allan Kardec. Na verdade, o nome dele não era Allan Kardec. O nome dele é interessante. É Hippolyte Léon Desinzarde Rivalil. Chamavam ele de Allan Kardec. Ele morreu em 1857, século XIX. Ele diz a mesma coisa. Ele influenciou a Legião da Boa Vontade. Que assim como Jesus, ele chegou à perfeição, nós alcançaremos essa perfeição através das muitas reencarnações. Ele não criou a doutrina da reencarnação, ele deu uma repaginada. Isso vem lá de antes de Cristo. Até na época dos rabinos antes de Cristo se acreditava nessa heresia. Satanás vai repaginando as coisas, vai trazendo a coisa para ser mais agradável, né? Muito bem. O Espiritismo é uma religião restaurada. Seria a espécie do consolador que Jesus havia prometido. Deus não é um Deus pessoal, é impessoal. E também Jesus não é Deus e nem teve um corpo humano. É claro que para nós, quando fala que aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é o espírito do anticristo. E assim, o espiritismo desse sujeito, Allan Kardec, que não era Allan Kardec, é o nome dele, ensina até hoje. Então fala que salvação, ela é um resultado de vários processos de reencarnação, até um dia você está limpo, puro, grande, excelso, maravilhoso, majestoso, salvo. Não. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, versículo 27. Muito bem. Então, no espiritismo kardecista, eles estudam esses livros de Allan Kardec. Também nós temos outras religiões, como o hinduísmo, também o budismo. O hinduísmo, ele muito praticado na Índia, onde a maior população mundial, 1 bilhão e 400 milhões, mais do que a China hoje, passou a China em termos de população. Inclusive o governo tramitava no Congresso, lá na China, uma lei para instituir o hinduísmo como a religião oficial e nenhuma outra mais seria nomeada lá naquele país. Graças a Deus veio a pandemia, né, para acabar com a loucura deles. E também o budismo. Buda declarou antes de morrer: morro e não conheço a Deus. E Buda é tido como Deus, mas eles também creem na reencarnação. Também aqui no Brasil existe uma religião que as pessoas também chamam de seita, chamada do Santo Daime.
Eles fazem um preparado de ervas e eles chegam a entrar em transe. Alguns estudiosos dizem que nesse momento alguns espíritos tomam aquelas pessoas porque elas abrem mão da sua lucidez, claro, e elas fazem coisas horrorosas e falam coisas horrorosas, mas eles também, naquela prática, eles acreditam que há reencarnação. Por isso que não estão muito preocupados com como eles estão levando a vida com Deus. Eles estão preocupados que um dia essa vida vai acabar e eles logo vão reencarnar e vão ser pessoas melhores. Isso é um engano terrível. Também outras religiões acreditam na reencarnação. Então, uma vez eu estava me perguntando e eu lembro de um homem chamado Marcão, aprendi muito com ele. Uma pessoa temente a Deus estendeu a mão para mim quando eu estava muito necessitado, para mim e para minha esposa. Meu filho na época estava doente, ele ajudou bastante a gente. Louvado seja Deus por essas pessoas, né? Que eu tenho certeza que também creio que alguém estendeu a mão para você também um dia na vida, motivo para ele ser grato a Deus e a pessoa. Marcão falou uma coisa para mim. Quando a gente e ele veio do espiritismo. A família toda era espírita. Primeiro o irmão mais velho, que hoje é o presidente da MEAP, Missão Evangélica de Apoio aos Pescadores, assistência aos pescadores, o Márcio Garcia. E o Márcio Garcia, ele foi ganhando a família toda, ganhou a irmã, depois ganhou os pais, ganhou o irmão, e hoje Deus abençoou muito ele. Para você ter uma ideia, a MEAP ela começou do nada, e toda a missão cabia numa caixa de sapato. Eram as cartas, eram as moedas que se tinha para fazer alguma coisa, e hoje eles têm barcos, têm uma grande estrutura, várias bases, uma inclusive no Guarujá. E o Márcio e a equipe deles realmente foram muito usados por Deus. Para você ter uma ideia, toda a costa brasileira, as ilhas que tem na costa brasileira já foram alcançadas pelo Evangelho. Se você pode escrever aí, pode dar glória a Deus, porque é um grande milagre. Pessoas que nunca ouviram falar de Ronaldinho, de Neymar, ouviram falar de Jesus. Pessoas que, quando ganharam uma lona, perguntaram para os missionários: em que árvore dá isso aí? Então, pessoas exploradas. E é interessante que nessas ilhas, o que se predominava era o espiritismo. Eu me lembro de uma ilha, especificamente na Bahia, os missionários chegaram lá e começaram a fazer o bem da cesta básica. Inclusive, teve um missionário que já é falecido, que foi da MEAP, falou que presenciou com os próprios olhos que quando eles não tinham comida para todo mundo da ilha, eles abriam a cesta e cada um ficava com um feijão, outro ficava com farinha. E tinha uma mulher que, devido à fome, ela pegava farinha de trigo crua e comia crua com a filha dela, dada a fome. E aquele homem vendo tudo isso, ele falou assim: o que vocês estão fazendo? Ele falou assim: não, eu quero fazer o bem para esse povo. E aquele homem que era espírita e era pai de santo, ele também era um bom homem. Ele falou assim: se vocês querem fazer de fato uma obra boa aqui, ensina o meu povo a ler e escrever. Mas eu quero que vocês ensinem aqui no meu centro. E os missionários falaram assim: está certo, mas com uma condição. Nós queremos ensinar o teu povo usando a Bíblia. Ele fala assim: pode ser. Meses mais tarde, aquele povo começou a aprender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, versículo de número 16, perdão. João 3,16. Não podia acontecer outra coisa. Deus, ele zela, ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. E aquelas pessoas começaram a se converter. E aquele homem se converteu também. Para resumir a longa história e a obra de Deus, esse homem hoje é pastor. E aquele centro hoje é a igreja. E mais de 80% daquele vilarejo serve a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Deixou engano. Mas Marcão, que era irmão do Márcio Garcia, ele falou uma coisa uma vez, num dos estudos que a gente tinha, ele falou assim que o ponto central é a pessoa ter temor de Deus e crer na Bíblia.
Porque quando você vai mostrar para ela, Hebreus 9, 27, que o homem está ordenado a morrer uma só vez e vem depois disso o juízo, se a pessoa não acredita na Bíblia, o que você pode fazer? Tem pessoas que abraçaram a heresia, o desvio, o erro, e elas estão confortáveis. Agora, tem pessoas que, apesar de estarem nessas falsas religiões, nessas heresias, elas não têm 100% de convicção que elas agradam a Deus. E quando você traz a Bíblia para ela, e você fala, não é o meu pensamento, não é o seu, mas é o que a Bíblia diz. E essa pessoa fala, eu estou interessado em saber o que a Bíblia diz. Aí eu tenho certeza que nós podemos ser usados por Deus, e o Espírito Santo de Deus há de convencer aquela pessoa da justiça, do juízo e do pecado. Também eu aprendi que quando você muitas vezes está conversando com a pessoa e há esse confrontamento, esse enfrentamento do que é certo e do que é errado, da luz com as trevas, eu aprendi que a gente não deve bater na tecla ou tentar massacrar a pessoa com as nossas ideologias e tudo aquilo que a gente crê, doutrinariamente falando. Mas a gente deve falar assim: se você é uma pessoa que teme a Deus e é sincera, peça para Deus iluminar a sua mente e você conhecer a verdade. Invariavelmente, essas pessoas irão conhecer a verdade, irão de fato ter os olhos do entendimento iluminados e hão de rejeitar a mentira, a perversidade e o engano e abraçar a sã doutrina, o Evangelho da Graça. Meus irmãos queridos, minhas irmãs, teria muitas coisas mais para a gente falar nesse tempo. Nós poderíamos falar da maçonaria. Maçonaria é uma sociedade secreta. Quantas pessoas muitas vezes interessados naquela irmandade que se ajuda, né? Que se um cair o outro levanta, estão abraçando ou querem abraçar a maçonaria. Em Londres, em 1717, portanto no século XVIII, teve um homem chamado Anderson e um outro chamado Desaguilers. Eles foram aqueles que deram um impulso na maçonaria. Mas a maçonaria, segundo eles mesmos falam, ela nasceu ali no Egito. Mas o patrono da maçonaria é um homem chamado Nimrod. Você vai encontrar o nome dele na questão, quando fala na Torre de Babel, ali, que era um caçador. No original a palavra diz que ele era truculento, né? E você sabe a história de Babel, aqueles homens queriam fazer para si um nome, né? Mas Jesus é o nome sobre todo nome. E nós não precisamos e não devemos querer fazer um nome que seja para a eternidade. Quantos pastores já caíram nessa cilada do diabo, querendo ser famoso, músicos da igreja? O nome de Jesus que tem que ser levantado, glorificado, santificado, não nosso. João Batista foi humilde no capítulo 3, eu estava lendo hoje. É necessário que ele cresça e eu diminua. O homem não pode ter nada se do céu não for dado. Então, engano do diabo para Nimrod, queria fazer um nome. Mas a maçonaria, eles falam que tudo, para você ser membro lá, desde que seja aceito e iniciado por eles, você tem que ter uma religião, você não pode ser ateu, você tem que ser evangélico. Tem muitos pastores batistas, presbiterianos da Assembleia de Deus que são maçons, inclusive colocam até na bandeira dos seus ministérios o símbolo da maçonaria. Já viu o chãozinho? Preto e branco? Já viu as colunas que eles colocam no púlpito? Alguns pastores, quando estão juntos, eles colocam a mãozinha assim na símbolo de identificação de maçom. Que proveito há se o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se prostrado me adorares, darei todos esses tesouros. Foi isso que Satanás falou para Jesus. Não podeis servir a Deus
e a Mamon, o dinheiro, Deus o dinheiro. Também poderíamos falar de outras, sintoísmo, o racionalismo cristão, que também acredita na reencarnação. Poderíamos discorrer sobre a teosofia. Madame Helena Blavatsky, ela fundou em 1875, século XIX, como surgiram falsos profetas, né? Falsas profetisas. Essa é uma doutrina secreta, remete para Ísis. Ísis é uma deusa romana. Muito bem, podemos falar sobre a ciência cristã, que de cristã não tem nada, porque rejeita a expiação feita por Jesus Cristo, o sangue derramado, o sacrifício. E também o unitarismo, do seu Charles Fillmore, fundado também no século XIX, 1889. Trata da metafísica. Quantos erros e quantos enganos. Essa é a última aula de heresiologia, seitas e heresias. Eu espero que você tenha aprendido e que você cada vez mais se firme na sã doutrina. Na verdade, a gente não precisa ser expert e PhD em seita e heresia, mas a gente precisa ter 100% de convicção da sã doutrina. Conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Espero que você, logo mais aqui, quando for 9 horas, esteja com a minha esposa. A minha esposa vai ministrar uma aula muito importante na questão da antropologia. A antropologia é estudo do homem, né? Ela vai ministrar sobre os 3 Qs, ou as 3 inteligências. É uma aula bastante importante. Não vamos ver somente o aspecto científico. O material que temos é baseado na ciência. Se você for procurar, você vai ver que cientistas estudam exaustivamente a inteligência intelectual, a inteligência emocional. Daniel Goleman, inclusive, é até trabalho de faculdade, né? Pós-graduação. E a inteligência espiritual também, que é a QS, né? Esse Q é quantitativo, ou seja, a inteligência. Ela vai dar uma aula, tenho certeza que vai abençoar bastante. Nós somos seres tricotômicos, né? Ou seja, corpo, alma e espírito. 3 inteligências, né? Intelectual, emocional, espiritual. E também, inclusive, a Bíblia fala, Paulo fala, orando a Deus para que aqueles crentes daquela igreja sejam cheios de inteligência espiritual. Já falava antes deles estudarem isso, no século XX, que começou seu estudo sobre inteligência espiritual. E também o nosso corpo é dividido em cabeça, tronco e membros, né? 3 também, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu tenho certeza que essas aulas vão te ajudar bastante também. Ela começa hoje, a minha termina hoje, essa da heresiologia. Nós vamos marcar as provas. Conversei com a minha esposa, vão ser 2 provas, a de seitas e heresias e também a de tricotomia, corpo, alma e espírito. Vamos dar 20 questões, cada questão valendo meio ponto, para ver o aproveitamento máximo. Deus abençoe, que essa aula tenha trazido mais conhecimento, não só para o seu intelecto, mas também para o seu espírito. E um desafio de, primeiro, ter conhecimento não para ser melhor que alguém, mas para ajudar pessoas, desde que essas pessoas queiram ser ajudadas. E isso somente o Espírito Santo para nos dar discernimento, para a gente nunca entrar em debates inúteis. Eu creio assim, eu creio assado, e perder muitas vezes até a compostura nesses debates inúteis. Queria orar com você agora. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo, por essa aula, por essas pessoas que me acompanharam e talvez por outras que vão ver essa aula no Facebook ou talvez no YouTube. Senhor, abençoa, guarda, protege, nos ajuda, esclarece a nossa mente. Cada dia faz-nos lembrar dessas coisas, até chegarmos em segurança no reino de Deus. Guarda a todos
que me ouvem, que vão me ouvir, guarda a nossa casa, guarda a nossa vida, porque da nossa vida, Jesus Cristo, teu Filho, é o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Amém. Até mais.